Bem, amigo, estudante curioso, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa aula bacana aqui de matemática, voltado para você que está se preparando para as carreiras militares. E olha que legal, a diferença é que nessa aula eu vou mesclar algumas questões de ESA, EA, SpaceX, e a gente inclusive conversar sobre os assuntos que são comuns a essas disciplinas, para que você fique bem antenado qual é a carreira que você quer seguir, se você pode, na verdade, fazer mais de um desses concursos, e ver que, às vezes, estudar para um deles está estudando para os outros também. Qual é o que tem um nível mais alto, qual é o que tem um nível mais baixo, quais são as características da maneira de perguntar, porque às vezes fazemos as mesmas perguntas, mas de uma maneira diferente, e isso sim interfere no nível da questão. A forma de perguntar, a maneira com que ele dá as pistas, com que ele conduz as informações e te dá aquele comando da questão. Faça tal coisa. Tem algumas bancas que são muito diretas. Eu quero tal informação, encontre o valor de X, pá, bem direto. E outras já criam uma estrutura maior, uma situação, mas que, sim, a gente vai construindo esse conhecimento junto. Massa, bacana. Bom, nós hoje vamos trabalhar um assunto super legal, ou melhor, alguns assuntos bem legais, porque a ideia é justamente o quê? A ideia é que a gente fale, quando a gente fala das escolas militares, né? Das escolas militares, de colocar aqui para você, né? Quando a gente fala das escolas militares, você tem que ter essa diferenciação, né? Essa ideia de como funciona cada banca, de como cada um cobra. E a gente criou, uma sequência aqui falando de 4 assuntos. Assuntos que são muito fortes em prova. Análise combinatória, probabilidade e as queridinhas, né? Geometria plana e geometria espacial. Então, tanto a geometria plana, olha, é quase que impossível você pegar uma prova de carreiras militares que você não tem uma questão de geometria plana na prova. Ou uma não, mais de uma. Então é um assunto que a gente sabe que está na prova. Geometria espacial também, menos um pouco, mas a geometria espacial também está ali sempre guardando seu lugar. Aí você tem a análise combinatória e a probabilidade que de vez em quando, às vezes não dá as caras na prova, mas é um assunto sim, recorrente, importante e interessante. Porque quando a gente fala de probabilidade, eu consigo falar de probabilidade associando com outros assuntos. Eu consigo falar de probabilidade com porcentagem, eu consigo falar de probabilidade com razão, proporção, eu consigo falar de fração, eu consigo falar com conjuntos. Então, falar de operações com conjuntos, a gente puxa fortemente a questão da probabilidade. Então, são assuntos que estão correlacionados com outros, né? Com outros assuntos. Bem, vamos aqui dar aquele salve bacana aqui para os nossos queridos alfardandos que estão aqui conosco, né? Valeu aí, Antônio. Vamos para cima, vamos sim. Né? Brian, obrigado aí pelo suporte, querido. Vamos lá. Quero a participação de vocês. Já começa dando aquele like campeão, que isso conta, viu? Conta. Conta muito. Então, sempre a gente pede para vocês darem um like. Algumas pessoas assim não sabem exatamente como funciona o like. A ideia é, quanto mais você dá o like, esse vídeo começa a chegar para mais pessoas, né? Não tem absolutamente nada a ver com monetização. Você sabia? Uma curiosidade, muita gente pensa que o like, quanto mais like dá, tem a ver com monetização, com que o site vai ganhar mais dinheiro, alguma coisa. Não, não. O like não tem absolutamente nada a ver com isso. O like tem a ver para que o algoritmo do YouTube entenda que está tendo uma satisfação daquele vídeo. Tantas pessoas assistiram, tantas pessoas gostaram, então ele acaba sendo mais distribuído e tal. É uma coisa bem legal, bem interessante da gente saber. Por dar uma curiosidade, né? Gente, então,
Quando a gente fala de análise combinatória, de probabilidade, inclusive tem um detalhe que muita gente pensa que análise combinatória e probabilidade são o mesmo assunto. Na verdade, eles vêm muitas vezes juntos. Aí sempre às vezes vem no edital análise combinatória e probabilidade, como se fosse uma coisa só, mas não é. São assuntos diferentes, assuntos que vale a pena a gente trabalhar e vamos começar por eles falando aqui um pouco de probabilidade, com essa questãozinha aqui da ESA levemente modificada para que a gente possa trabalhar melhor. Uma caixa preta contém 10 bolas, essas bolas estão de 0 a 9. Uma bola é retirada ao acaso sem reposição. Aí ele pergunta qual é a probabilidade de ser o número 7. Questãozinha super simples, super fácil, mas a ideia é justamente para dar o conceito. Quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando de quê? Probabilidade é a chance matemática de um determinado evento acontecer, beleza? Então, quando a gente fala de probabilidade, a gente está falando da chance matemática de um evento acontecer. Então, como é que eu calculo essa probabilidade? É a razão do que eu quero dividido pelo total de possibilidades que eu tenho, que existem. Então, quando você tem, por exemplo, vamos supor que na live tem 100 pessoas, aí eu digo assim, qual a probabilidade de eu escolher uma pessoa e essa pessoa está de óculos? Aí vamos supor que das pessoas que estão aqui, que usam óculos, né? Vamos supor que a gente saiba que 23 pessoas que estão assistindo a live usam óculos. Aí já tinham feito um cadastro, alguma coisa e tal, a gente já tinha feito uma série de perguntas e a gente já tinha essa informação. Então, qual a probabilidade dessa pessoa usar óculos? 23, que é o que eu quero usar óculos, sobre o total, que é 100. Então, é o que eu quero dividido pelo total de possibilidades, beleza? Bom, então nessa questão, quando ele pergunta qual a probabilidade desse número ser o 7, a probabilidade, como eu disse, é a razão dele ser 7, é a razão entre o que eu quero e o que é que eu quero, um número 7, em um total de 10 bolas, uma chance em 10. Ora, uma chance em 10 me dá o quê? 10% de chance. Resposta item A. Bem simplesinho, sem problema nenhum. Agora eu podia perguntar a mesma coisa com relação a esse mesmo enunciado e dizer, determine a probabilidade de se retirar dois números ímpares em seguida sem reposição. Opa, aqui já é outra coisa. Aqui é muito interessante. Eu tenho uma urna, eu vou tirar uma bolinha e eu quero que ela seja um número ímpar. Tudo bem? Quero que ela seja um número ímpar. Agora, eu disse sem reposição ou com reposição? Com reposição. Ou seja, eu tiro a bolinha, olho o resultado. Ah, legal, foi um ímpar. O que é que eu faço com essa bola? Eu devolvo para a urna. Então, quando eu embaralho, eu tenho a chance de tirar o mesmo número de novo. Então, isso importa muito nas questões. Se é com reposição ou sem reposição, nós vamos fazer os dois casos. Então, ele pergunta, qual a probabilidade de tirar uma bolinha e essa bola ser ímpar e outra bola ser ímpar? Quer dizer, ímpar duas vezes. Então, a primeira bola, eu quero que ela seja ímpar e vezes a outra seja ímpar de novo. Tudo bem? Então, sempre que eu quero a probabilidade de acontecer o evento A e o evento B, você multiplica essas possibilidades. Mas isso quando os eventos são independentes, ou seja, um evento não interfere no outro. Qual é a probabilidade da primeira bola ser ímpar? Ora, ele disse que as bolas eram de 0 a 9, então vão ter 5 bolas ímpares em um total de 10. E agora o detalhe é que eu tirei a bola, olhei o resultado e devolvi a bola. Portanto, a probabilidade de novamente nós tirarmos uma bola ímpar será de quê? 5 chances em 10. Ah, Pedro, entendi. Então, veja bem, simplificando, eu posso simplificar isso aqui e virar um meio, simplificar isso aqui e virar um meio. Um meio vezes um meio,
nós temos aqui 1/4 de chance de eu tirar 2 bolas em seguida e ambas serem ímpar. Olha só, o que é que vai acontecer? 1/4 de chance é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 25%. Então, note que quando a gente fala de probabilidade, eu posso ter o resultado escrito em fração, eu posso ter o resultado escrito em número decimal e eu posso ter o resultado escrito em porcentagem. Qual é o mais correto? Não tem o mais correto. Todos três estão igualmente corretos. Olha que interessante. Então, quando eu calculo qual a probabilidade de eu sortear, né? Quando ele pergunta qual a probabilidade de calcular, é justamente a chance de acontecer o evento. Ah, Pedro, entendi. Então a probabilidade de acontecer uma bola ímpar e vezes. Agora, eu quero que aconteça outra bola ímpar. Então, deixa eu devolver aqui ela, porque eu ainda não tirei. Então, eu tenho quantas bolas ímpares? 1, 3, 7, 9. Eu só tirei a bola 5 só para articular o meu pensamento. Veja que sobraram 4 bolas ímpares de um total, agora, de apenas 9 bolas. Ah, Pedro, entendi. Porque não só eu tirei uma bola ímpar, como eu tirei uma bola do total. Exatamente. Então, veja bem, eu tenho que estar supondo que o evento está acontecendo. Então agora eu vou supor que eu vou tirar mais uma aqui, eu vou tirar a bolinha 1. Beleza? Tirei a bolinha 1. Agora eu pergunto, quantas bolas ímpares sobraram? Quantas? 3 bolas ímpares. O 3, o 7 e o 9. Em um total de 8 bolas. Ah, então eu vou supondo que a cada retirada está acontecendo o que ele disse. Então vamos dar uma simplificada. O 5 com 10, aqui dá 1 e aqui dá 2. O 4 por 8, aqui dá 1 e aqui dá 2. O 3 com 9, aqui fica 1 e aqui fica 3. E quando eu multiplica numerador com numerador, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 3 vezes 2, resposta 12. 1 sobre 12. Uma chance em 12 de eu tirar 3 bolas e todas as bolas serem ímpares. Detalhe, em seguida e sem reposição. Agora vem uma dica campeã, um bizu campeão aqui para você. Se ele perguntar para a gente qual é a probabilidade de eu retirar, por exemplo, olha isso aqui é super interessante. Qual é a probabilidade de eu retirar simultaneamente, quer dizer, eu enfiar a mão na cumbuca e tirar ao mesmo tempo 3 bolas e todas elas serem ímpar? Opa, aí mudou. Se eu quero, certo? Se eu quero tirar 3 bolas e eu quero que todas elas sejam ímpares, eu vou tirar, preste atenção, eu vou tirar uma bola, eu vou tirar as 3 bolas ao mesmo tempo. Aí fica a dúvida. E agora, o que é que eu faço? Muita gente resolve esse tipo de questão quando ele diz que é ao mesmo tempo, quando ele diz que é simultaneamente. Muita gente resolve esse tipo de questão fazendo como? Fazendo análise combinatória, fazendo a combinação do total de bolas, tal. Mas eu queria mostrar para você que não, que existe uma forma de você fazer muito mais simples, que é o quê? Toda vez que ele te perguntar qual é a chance de eu retirar simultaneamente, sabe o que é que acontece? É a mesma que você tirar em seguida e sem reposição. Então, na hora que ele perguntar qual a chance de tirar 3 bolas, ele enfiar a mão aqui, tirar 3 bolas, e as 3 bolas, ao mesmo tempo, serem, como ele disse, serem todas elas ímpares. Então, é a mesma coisa de você enfiar a mão na cumbuca, tirar uma bola, não devolver, guarda. Só que eu faço assim, eu tiro a bola, imagina que eu tirei a bola e não olhei. Tirei a bola e não olhei. Tirei a bola e não olhei. E deixo para olhar tudo de uma vez. É a mesma coisa. É a mesma coisa de tirar as 3 de uma vez e olhar aqui.
tanto faz tirar em seguida sem reposição, como tirar ao mesmo tempo. Então, Pedro, então quer dizer o quê? Que toda vez que uma questão disser para você que é ao mesmo tempo, que é simultaneamente, o que você vai fazer? Você vai fazer em seguida, sem reposição. Caramba, que massa essa dica importantíssima para a prova, tá certo? Então, só que é muito mais difícil a gente fazer o cálculo usando análise combinatória. Então, por isso que essa dica campeã que eu estou te dando, de você poder fazer simplesmente simultaneamente, quando você tiver uma questão de simultaneamente, você faz em seguida, sem reposição, que é absolutamente a mesma coisa. Beleza? Então, olha, vou colocar aqui para você uma questão que nós temos uma questãozinha da EA, que ela é de 2020, questão de probabilidade. Vamos brincar com essa questão aqui de probabilidade. Mas antes, lembrando aquela história que eu falei. Professor, em relação aos níveis, olha, eu acho assim, se você pegar a prova da ESA, a prova da EA, elas são quase no mesmo nível. Talvez a ESA às vezes tem umas questões um pouco mais difíceis, de vez em quando trabalha e explora um pouco mais, e a ESA um pouquinho, de vez em quando ela consegue colocar umas questões mais fáceis. Agora, a SpaceX não. A prova da SpaceX, o nível da prova é bem maior, tá certo? Então, se você falar de ESA, né, ESA e EA estão um nível abaixo. Digamos assim, uma escala de 0 a 10 de nível de dificuldade, eu diria que o nível de dificuldade da ESA seria um nível 5. O nível de dificuldade no nível da dificuldade da EA seria 5, da ESA seria 6, da SpaceX seria 8 e do Colégio Naval seria 11. 10, né? Então, olha, Colégio Naval, a gente já fez umas questões aqui no AlphaCon bem pesadas, questões realmente que a gente fez um banco de dados bem. Quem realmente está pensando em Colégio Naval tem que se preparar de maneira bem robusta, fazer essa evolução nas questões, tem que estar bem realmente em matemática, porque são questões com nível alto, algumas até com nível de Olimpíada, eu vou dizer, Colégio Naval. Agora, a EA não, questões bem organizadas, questões bem cara de vestibular, aquele vestibular mais tradicional, e um nível muito bom das questões, também questões difíceis e tal. Já as provas da ESA e da SpaceX ou da ESA e da EA, são bem diretas, comandos bem diretos, que não deixam essa dúvida. Olha só essa questão. Em um grupo de 25 jovens, veja que ele diz que 25 praticam futebol, 20 praticam vôlei, 5 praticam futebol e vôlei e 10 não praticam nenhum dos esportes. Ao selecionar aleatoriamente um jovem desse grupo, a probabilidade dele praticar apenas futebol é. Olha que interessante, porque essa questão eu coloquei justamente para que você visse que existe uma íntima relação, como eu falei, entre porcentagem, conjuntos e probabilidade. São assuntos que estão bem ligados. Então, olha só, ele fala aqui pra gente que ele tem gente que pratica futebol e tem gente que pratica vôlei. E o que acontece? Existe uma interseção, pessoas que praticam vôlei e futebol ao mesmo tempo. Quando a gente tem que fazer esse tipo de questão, eu te aconselho a que você use os diagramazinhos, igual eu fiz agora. Desenhe o diagrama bem bonitinho e a gente vai resolvendo aqui dentro desses diagramas. Legal? Então, por onde que a gente deve começar? Pela interseção. Tem 5 que praticam vôlei e futebol. Então, onde é que eles ficam? Aqui na interseção. 5 tanto praticam vôlei como eles praticam futebol, ok? Agora eu tenho que 25 pessoas praticam futebol. Quando eu digo que 25 praticam futebol, posso botar os 25 aqui? Com certeza não. Os 25 que praticam futebol incluem esses 5. Então, quantos praticam somente apenas futebol?
20 pessoas, porque são 25 que praticam futebol, dos quais 5 também praticam vôlei. E ele diz que 20 praticam vôlei. Ora, quando eu disse que 20 praticam vôlei, eu estou incluindo de novo esses 5 da interseção. E aí eu coloco quanto aqui? Coloco 15, que é o que falta, ou seja, aqueles que praticam somente vôlei. E eu tenho 10 que não praticam nenhum desses dois esportes, portanto eu vou botar aqui fora. Veja que agora é possível que eu encontre o total de pessoas. 20 mais 5, 25. 25 mais 15, né? 25 mais 15 dá 40, mais 10, 50. Então eu sei que o total de pessoas envolvidas é 50. Vamos fazer uma série de perguntas. Qual seria a probabilidade da pessoa praticar futebol? Praticar futebol. Quantos praticam futebol? 25 pessoas. Em um total de quantas pessoas? 50. 25 sobre 50 é um meio, que vai me dar o quê? 0,5. 50% de chance. Posso marcar o item B? Não pode marcar o item B. Por quê, professor? Porque ele não perguntou quantos praticam futebol. Ele perguntou quantos praticam apenas, somente, exclusivamente futebol. E ele está se referindo a esses 20 e não aos 25 totais. Ah, agora entendi. Quantos praticam futebol, mas não praticam vôlei, ó? É futebol menos vôlei, é isso que ele está pedindo, ó. Ou seja, 20 que praticam futebol, mas não praticam vôlei, em um total de 50. Isso aqui em fração me daria 2/5, que seria 0,4. Uma maneira de você fazer essa conta é 2 sobre 5, em vez de você dividir, você dobra e dobra, ó. Dobra e dobra. Porque dividir por 10 é muito fácil, é só a vírgula andar uma casa para a esquerda. Por isso que eu rapidamente já disse 0,4. Agora sim dá para marcar o item C de casa. A propósito, e se ele pedisse quantas pessoas, qual a probabilidade da pessoa praticar futebol e vôlei? Quando eu digo e, eu estou me referindo à interseção. 5 entre 50. 5 entre 50 seria 1/10 de chance, ou seja, 0,1, né? 0,1 de chance. Professor, é 0,1%? Não, aqui é 10%. 0,1 é 0,1 em número decimal. Quantos praticam futebol ou vôlei? Quando eu digo ou, eu digo pelo menos um. Então, quantos praticam futebol ou vôlei? 40 de um total de 50. Vai me dar 4/5 de chance. Multiplica por 2 em cima, 8. Multiplica por 2 embaixo, 10. Fica 8 sobre 10, que é 0,8. Então, olha, aproveitei a questão, aproveitei para a gente fazer outras perguntas. Porque aqui, nós não estamos, nesse momento agora, simplesmente resolvendo questões. A ideia é justamente a gente estudar. É um momento de estudo, é um momento que a gente está aqui com essa galera campeã, essa galera que realmente está querendo fazer a diferença, né? Um abraço aí para Morro do Chapéu, na Bahia, viu, Guilherme? Né? Bacana demais, já ouvi falar, sim. Não conheço, mas já ouvi falar. Então, fortalece com o like aí, a aula está pegando fogo. Show, valeu demais o Wilton. Show de bola, valeu. Vitor, tranquilo, viu? Massa, cara, valeu. Que bom que você está gostando. Estamos aqui com vocês. Pretendo comprar um curso do Alfa, deixando as coisas melhorarem. Inclusive, esses dias agora, estava com uma promoção, estava com uma promoção, não, com uma campanha para você conhecer o Sou Mais. Então aproveita lá, vê se tá. O Sou Mais vai ficar gratuito por alguns dias. Então aproveita para você conhecer a plataforma. Acho que era muito bacana, vale muito a pena. Gente, é uma plataforma, a gente que conhece bastante o mercado, sabe que o Alfa é diferenciado mesmo. A qualidade, a gente sabe que nós que somos professores, existe todo um critério para que tenha sido escolha dos professores, da capacidade de gravação, do material, da didática, tudo isso é importante e a plataforma é incrível, tá? A plataforma é incrível, tem sempre
a forma de você acompanhar de uma maneira diferenciada. Sempre os materiais são dialógicos, né? Dá para você acompanhar bem certinho tudo que está na aula é o que está no material. Então isso é bem bacana, tá? Então aproveita, tá? O Brian colocou aí, obrigado Brian, colocou aí exatamente essa história, tá? Colocando uma experiência, né? Alpha Experience, né? Então aproveita aí porque dá para você depois se cadastrar lá, ver como é que é a plataforma, fuçar, ver os professores, ver as aulas. Então conhecer realmente, ficar encantado por essa plataforma incrível. Então aproveita aí, se você pretende mais lá na frente, é legal. É igual como se a gente faz um test drive em carro. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu adoro fazer test drive em carro, né? Depois que você tirar a carteira de motorista, pode fazer, vai num concessionário, faz um test drive, é muito gostoso. Você conhece uns carros legais e tudo mais, e coincidentemente, tempos depois eu comprei um carro que eu fiz o test drive, depois outro carro eu fiz test, tempos depois comprei. Então a gente acaba tendo aquilo ali é interessante para concessionária, que você gosta daquele carro, você fica com aquele carro na mente, né? Então é bem bacana e quando der certo, você compra. Então essa é a mesma ideia. Você só é muito mais legal quando você conhece primeiro o produto, sabe que é bacana, sabe que é de qualidade, e aí mais na frente, quando, né, como o Vitor disse, no momento certo, quando as coisas melhorarem, aí vai lá e compra. Mas eu acho que vale a pena fazer esse test drive aí, um conselho aí importante para você. Bom, então que questãozinha bacana essa daqui, não foi de probabilidade? Eu achei muito legal porque a gente puxou outros assuntos, porque lembrando que a gente está aqui estudando. Agora vamos para análise combinatória. Olha, essa questão eu tinha acabei não colocando no material, mas eu depois botei aqui no PowerPoint, ó. Em um campeonato de futebol, todos os 20 times vão jogar uns contra os outros em partidas de ida e volta. Ou seja, o time A joga contra o time B em casa, e depois o time A joga contra o time B, agora fora de casa. Quantas partidas são necessárias para que todos joguem contra todos? Então é o seguinte, ó. Quando o Flamengo joga contra o Corinthians, né? Quando o Flamengo joga contra o Corinthians, o que acontece? Quando você tem lá no placar primeiro o nome do Flamengo e depois o nome do Corinthians, Flamengo versus Corinthians, significa, não sei se você sabe, curiosidade, que é o Flamengo que está em casa. Ou seja, o Flamengo está lá no Rio de Janeiro e o Corinthians viajou até o Rio de Janeiro para jogar contra ele. Então ele é o mandante e o Corinthians é o visitante. Por outro lado, quando tem a partida de volta, ou seja, quando é Corinthians versus Flamengo, é outra coisa. Corinthians versus Flamengo, o que é que vai acontecer? Agora é o Corinthians que está em São Paulo recebendo o Flamengo como visitante. Então são partidas diferentes. Flamengo versus Corinthians é um jogo. Corinthians versus Flamengo é um jogo. Flamengo versus Corinthians é outro jogo. São jogos diferentes, ou seja, importa a ordem. Importa sim. Importa a ordem. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? São 20 times que ele disse no campeonato, inclusive são 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E desses 20 times, eles vão jogar contra outros 19 times. Veja bem, são 20 times que vão jogar contra 19 times. Importa a ordem? Importa. Então, não faz mais nada. 20 vezes 19, 380 jogos. Então, vão existir 380 jogos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, vamos pegar a mesma situação, mas vamos dizer que é o seguinte: em um encontro de 20 amigos, todos se cumprimentam com um aperto de mão. Quantos apertos ocorreram se todos se cumprimentaram uma única vez? Opa, agora é outra coisa. Ó. Também são 20 pessoas que também vão apertar a mão de 19 pessoas. 20 vezes 19. Só tem um detalhe. Você concorda que quando o A aperta a mão do B, é a mesma coisa do B apertar a mão do A. É o único aperto de mão. Não faz diferença se é o A que apertou a mão do B ou o B que apertou a mão do A. É o mesmo aperto de mão. Concorda comigo? Então, nesse caso, o que é que acontece? Nesse caso, eu estou contando cada aperto de mão 2 vezes. Opa! Então, tenho que ajustar isso aqui.
Então, o que é que eu faço? Divido por 2. Então, nesse caso, eu terei 190 apertos de mão. Porque eu estava contando cada aperto de mão 2 vezes. Legal? Então, essa questão, essas duas questõezinhas, foi simplesmente para que você entenda quando é que importa e quando é que não importa a ordem das coisas. Então, nesse caso, se for o A apertando a mão do B e o B apertando a mão do A, veja bem, é o mesmo aperto de mão. Não importa a ordem. Agora, quer dizer, se eu tenho o A apertando a mão do B e o B apertando a mão do A, é o mesmo aperto de mão. Agora, eu quero que você entenda que se for uma outra situação em que você tem a história do time de futebol, como, por exemplo, o time do Flamengo jogou contra o Corinthians e o Corinthians jogar contra o Flamengo é partida diferente, não tem essa história de dividir por 2, porque importa a ordem. Então, quando importa a ordem, é o que a gente chama de arranjo. Quando importa a ordem. É tanto que você faz sempre a pergunta, importa a ordem? Aham, arranjo. Importa a ordem? Aham, arranjo. Agora, se não importa a ordem, importa a ordem? Não. É um conjunto de pessoas. Como é um conjunto de pessoas que não importa a ordem, é uma combinação. Veja que conjunto começa com a letra C. C de quê? C de comitiva, de comissão, de conjunto. C de grupo, né? No caso, quando você forma um grupo, uma combinação, né? Uma comitiva, a palavra que eu estava querendo procurar, comitiva, conjunto, comissão, no caso de grupo de pessoas que não importam a ordem. Então, isso seria o caso de combinação. Então, eu estou resolvendo só questões pelo princípio da contagem, mas só para você entender essa diferença. Bem, aí ele diz assim, em um guarda-roupa há 4 camisas. Questão da ESA, para você ver como cai questões, às vezes, fáceis, que você não acredita como são fáceis. Em um guarda-roupa há 4 camisas, veja bem, 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos. Então, identifique a alternativa que apresenta a quantidade de formas diferentes da pessoa que pode utilizar. Ora, veja bem, aqui simplesmente é o produto das possibilidades. Eu tenho que escolher uma calça, 4 possibilidades. E, isso que é vezes, uma calça, 4 calças, 4 camisas, 5 calças e 3 sapatos. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4, 60. Professor, é só isso? Não acredito. Mas essa questão eu coloquei não foi só por conta do aprendizado, mas foi também para te mostrar que sim, tem questões bem fáceis, bem simples, que caem nas nossas provas e que a gente tem que estar preparado para elas. Porque às vezes, quando a gente vai para uma prova que a gente está achando que as questões são muito difíceis, olha só, quando a gente acha que as questões vão ser muito difíceis, às vezes a gente até tende a complicar. Então, por isso que eu coloquei essa questão aqui, justamente para que você entenda que tem questões que são super fáceis e que caem em prova, sim, tá? Então, tem questões que são fáceis e que às vezes a pessoa tende a complicar, e aí por isso que a gente colocou aqui essa questãozinha. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Seguinte, vamos então aqui para nossa próxima questão, que ela diz assim: um maestro, ele fala que um maestro escolherá 5 músicas distintas dentre as 10 que dispõe e montará uma apresentação para a escolha das músicas e da ordem que serão tocadas. Então veja bem, o maestro escolherá 5 músicas distintas dentre as 10 disponíveis e montará uma apresentação para a escolha da música e a da ordem
que serão tocadas. O maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das unidades é. Veja bem, nós vamos descobrir aqui o número de possibilidades, mas eu queria destacar aqui um detalhe. Ó. Essa questão, nós não vamos nem precisar fazer conta. Veja bem, ele vai escolher 5 músicas. Então eu vou botar aqui a música número 1. Veja que ele disse que a ordem importa. Ele não só vai escolher a resposta, se ele fizesse assim, a combinação de 10 músicas tomadas em grupos de 5, é porque ele simplesmente ia escolher 5 músicas, mas não importava a ordem, ele só ia escolher o grupo, mas não, ele vai escolher as músicas e já vai escolher a ordem que elas serão tocadas. Qual é a primeira música que será tocada, a segunda música, a terceira música, a quarta música e a quinta música que vai ser tocada. A pergunta é, quantas possibilidades de músicas eu tenho aqui? 10. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 9. E depois, 8. E depois, 7. E depois, 6. Note que eu vou escolher 5 músicas diferentes, né? 5 músicas distintas. Então, a cada escolha que eu faço, eu não tenho a mesma quantidade de escolhas para o próximo. Então eu tenho 10 possibilidades de músicas para a primeira posição, escolhi uma, aí tenho 9, depois 8, depois 7, depois 6, beleza? Mas olha só o que acontece, eu não vou fazer esse produto. Olha o que ele pediu. O maestro possui um número de possibilidades cujo algarismo das unidades, quando eu multiplicar isso aqui, vai dar um número bem grandão, mas que esse número vai terminar em 0. Por quê? Porque tem 10 aqui no algarismo. 10 vezes qualquer número vai sempre terminar em 0. Então, olha só que interessante que ele não queria que você descobrisse qual era o resultado. Ele só queria que você descobrisse qual é o algarismo das unidades desse resultado, do número de possibilidades. Professor, e se não tivesse o 0, não tivesse o 10? Tivesse só assim, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Sabe o que você faz? Você faz assim, ó, 8 vezes 7, ou aliás, 9 vezes 8, 72. Então esse aqui termina em 2. 7 vezes 6, 42. Esse aqui termina em 2. 2 vezes 2, 4. Então isso aqui vai terminar em 4. Eu já sei que esses números aqui multiplicados vão terminar obrigatoriamente em 4. Olha que interessante. Por quê? Porque eu só vejo o algarismo das unidades, como 7 vezes 8 termina em 2, aliás, 9 vezes 8 termina em 2, e 7 vezes 6 termina também em 2, e 2 vezes 2 termina em 4, então é óbvio que esse produto aqui vai terminar em 4. Eu até podia dizer, como eu vou multiplicar por 10, eu posso dizer que isso aqui termina em 40, inclusive, né? Então, olha que interessante que eu não estou fazendo o produto, eu só identifiquei esse algarismo das unidades. Então, questãozinha bem legal, bem interessante, né? Bom, show de bola? Bacana. Então, gente, aproveita e me diz aí de onde é que você é, de que estado você está nos assistindo, de que cidade. Vamos ver aqui de onde que vocês são, para a gente poder interagir mais, para a gente saber aqui um pouco dessa turma. E outra coisa, me diz aí o estado de que você está assistindo a aula e qual o teu foco. É ESA, EA, SpaceX? Diz aí para mim, que é legal a gente ter essa estatística aqui com a gente, né? Bom, então você vê que essas questões aqui são bem legais, questões bem legais mesmo, né? E que a gente vai, à medida que vai avançando, a gente vai resolvendo, vai entendendo como funciona nossa quantidade aqui de questões. Eu vou, hoje também ainda, vamos trabalhar uma questãozinha muito elegante, né? Muito elegante aqui de geometria, ainda tem muita coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário. Nós ainda estamos, olha, tem muita aula aí pela frente, tá bom? Fica com a gente aí, nós temos muita aula aqui ainda. E aí nós vamos ver
A parte de geometria plana, ainda estou dando uma adiantada aqui, dando uma olhada. Nós temos aqui ainda geometria plana e geometria espacial, né? Geometria plana e geometria espacial. Normalmente, as questões de geometria plana, elas são muito mais amplas, né? Cai muito mais questão de geometria plana do que de geometria espacial nas nossas aulas. Beleza, olha aqui, muita questão legal aqui que nós vamos trabalhar. Bom, então, mudar aqui só um pouquinho a ordem aqui que eu botei na posição contrária aqui. Pronto, agora sim. Tá bem legalzinho aqui. Então, gente, o que acontece? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, ela vai falar de anagrama. Mas você sabe o que é que significa um anagrama? O anagrama, ele é o embaralhar das letras de uma palavra, mas sem necessariamente formar uma nova palavra. Então, quando você chega e diz assim, qual é o número de anagramas da palavra quartel, tá certo? Qual é o número de anagramas que eu tenho da palavra quartel? O que acontece? Quando você tem a palavra quartel, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, quartel tem 7 letras. Nesse caso, basta eu fazer a permutação de 7 letras, que é 7 fatorial. 7 fatorial, que é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. A propósito, sempre que você tem 5 e tem um número par qualquer, sempre que tem 5 e tem um número par, claro que o produto, 2 vezes 5, 10. Claro que esse resultado vai terminar em 10. Se tivesse algum item que não terminasse em 0, já seria absurdo, né? Vamos lá. Se eu vou multiplicar até aqui, ora, 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. 24 vezes 5, aqui já vai dar 120. 120 vezes 6, aqui já vai dar 720. 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. Então aqui vai dar um pouquinho acima de 4.900, que vai dar exatamente 5.040. Se eu vou fazer de cabeça 7 vezes 740, o ideal é que você fazer assim. Você separa 700 com 20. E aí você faz 7 vezes 700, 4.900. 7 vezes 2, 14. 140. Agora soma 4.900 com 140, claro, 5.040. Então nós temos exatamente 5.040 anagramas da palavra quartel. Agora ele pergunta quantos anagramas da palavra quartel tem a palavra, aparece exatamente a palavra tela. Gente, sempre que você tiver uma questão que falar de letras juntas, pessoas juntas, números juntos, você trata como se fosse um só. É como se eles juntassem e virassem um só. É como se tela, aqui no caso, fosse uma letra só. Eu vou até circular aqui. Pronto, como se tela fosse uma letra só. Aí depois sobrou o Q, sobrou o U e sobrou o R. Concorda? Aí você tem, ó, o T, o E, o L e o A já foi. Então o Q, o R mais tela. Então é como se tela fosse uma letra. Então aqui eu trato tela como se isso aqui fosse uma única letra. E eu trato isso aqui como se fosse o quê? 4 letras. Então isso aqui é a permutação de 4 letras. O R, o U, o Q e a tela. Ou seja, tudo junto, como se fosse uma... Professor, eu posso substituir isso aqui tudinho por uma letra só? Pode. Então aqui vai dar 4 fatorial.
E quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Resposta 24. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Que bacana essa questão. Inclusive, vamos complicar um pouquinho. E se ele pedisse quantos anagramas eu tenho da palavra tela, em que as letras da palavra tela estejam juntas, mas não necessariamente formando a palavra. Ele dissesse só assim, de tal forma que o T, o E, o L e o A estivessem juntos. Se ele fizesse exatamente que eles estivessem juntos, mas que ele pudessem pudessem permutar entre si, o que é que você faria? Você faria a permutação dessas 4 letras de dentro também. Então seria a permutação das 4 letras de fora, que seria o R, o U, o Q e o grupo, e vezes a permutação das 4 letras de dentro. Então seria 24 vezes 24. Porque seria a permutação de fora vezes a permutação de dentro, tá certo? Então, sempre que você falar que tem que ficar junto, mas não falar da ordem, aí elas podem trocar de lugar entre si. E aí eu teria que multiplicar pela embaralhada que elas poderiam dar internamente ali. Massa? Bacana, hein? Bom, vamos para a próxima. Quantos anagramas da palavra quartel as vogais estão juntas e as consoantes também estão juntas? Pronto. Essa questãozinha foi a que caiu na prova e a gente colocou as outras para a gente ir construindo esse conhecimento. Então veja bem, ele diz que as vogais vão ficar juntas, ou seja, eu tenho o A, o U e o E. Enquanto que o Q, o R, o T e o L também vão ficar juntos. Então veja que isso aqui é um pacote. E esse aqui é outro pacote. Essas letras aqui, elas vão embaralhar entre elas, porque ele disse juntas, mas ele não disse em ordem alfabética ou juntas e nessa ordem, ele não falou nada. Então pode ser A, U, E, A, E, U, A, E, pode modificar aqui, E, A, U. Então eu posso embaralhar essas letras. Então vai ser uma permutação de 3 letras. E, presta atenção, e eu também vou permutar essas 4 letras aqui. Eu vou fazer a permutação dessas 3 letras e vou fazer a permutação dessas 4 letras. Porque é o seguinte, as 3 letras vogais vão embaralhar. E as 4 letras consoantes vão embaralhar. Mas cada vez que eu embaralho aqui, por exemplo, para A, E, U. A, E, U. Aí eu vou embaralhar essas aqui. Vão dar 24 resultados. Quando eu trocar o E com o U, mais 24 resultados. Quando eu trocar o A com o U, mais 24 resultados. Ou seja, cada vez que eu mexo em um, interfere no outro. Por isso é uma coisa e outra. Vamos, inclusive, deixar isso bem claro. Professor, eu sempre tenho dúvida de quando é que eu somo e de quando é que eu multiplico. Escuto muito essa dúvida. Professor, eu fico na dúvida quando é que eu somo e quando é que eu multiplico. Pois vamos tirar essa dúvida, tá? Seguinte, quando é que a gente, olha só, quando é que a gente soma? Quando é uma coisa e outra. Quando você diz assim, quando você diz que é uma coisa e outra, vamos supor, se você diz assim que tem que embaralhar as vogais e as consoantes, é uma coisa e outra. Então eu faço o quê? Eu multiplico, tá certo? Eu multiplico. Então, nesse caso, só você tem que fazer o quê? A multiplicação. Mas quando é uma coisa ou outra, ou seja, ou eu mexo aqui ou eu mexo ali, aí o que é que eu faço? Agora eu somo. Então, sempre que a pessoa tiver dúvida dessa história, eu gosto até de dizer assim, imagina, tá? Imagina que
que a Adna, lá em Caruaru, Pernambuco, olha aí, terra boa, né? A Adna, lá em Caruaru, vamos imaginar, viu, Adna, que você tem uma loja e nessa loja você tem 5 funcionários homens e 3 funcionários mulher, tá bom? 5 homens e 3 mulheres. E aí você vai escolher uma pessoa para ir a Recife, para ir numa reunião da sua empresa. Você tem 5 funcionários homens e 3 funcionários mulheres. Você tem que escolher uma pessoa, Adna, uma pessoa da sua empresa para ir a Recife para uma reunião da sua empresa. Olha só, quantas possibilidades você vai ter? Quantas possibilidades você vai ter? 8. Porque é uma coisa ou outra. Você vai escolher um dos 5 homens ou uma das 3 mulheres. Quantas escolhas você tem? 8. Agora imagina que você vai ter que escolher um casal. A Ágida vai escolher um casal. Ela vai escolher um homem e uma mulher. Então ela vai escolher um casal que vai representar a empresa dela lá nessa reunião em Recife. O que é que vai acontecer? Você vai ter que escolher um homem e uma mulher. Você tem 5 possibilidades de escolhas para o homem e 3 possibilidades para a mulher. Como vai ser uma coisa e outra, o que é que vai acontecer? Você vai multiplicar os resultados. 3 vezes 5, 15. Você vai ter 15 casais diferentes que você vai poder escolher. Então, ficou bem claro? Quando eu digo que tem que acontecer uma coisa e outra, eu multiplico. Quando você tem que escolher uma coisa ou outra, o que é que eu faço? Eu somo. Então é aí onde a gente pega muita essa diferença. Show de bola? Bacana? Campos dos Goitacazes, muito conhecida essa cidade, viu? No Rio de Janeiro. É isso aí, Ivan. Show de bola. Então, muita gente tem essa dúvida justamente quando é que soma e quando é que multiplica. Agora tá claro, né? Bem, então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa questãozinha. Então, nesse caso, eu tenho que embaralhar as vogais e tenho que embaralhar as consoantes. Tem que ser uma coisa e outra. Só que tem um detalhe. Pode ser que seja consoante primeiro e depois as vogais. Ou pode ser que seja o pacote das vogais e depois das consoantes. Ele não determinou na questão. Ele só disse que as vogais vão ficar juntas. Só que aqui nesse desenho eu botei as vogais juntas do lado esquerdo e as consoantes juntas do lado direito. Mas quem garante? Então o que é que eu tenho que fazer? Vezes 2. Por que vezes 2? Porque pode ser consoantes primeiro e vogais ou vogais e consoantes, ou seja, a ordem importa. Veja aqui, eu já estou enxergando aqui que tem 2 itens, que um é o dobro do outro, ó, e um é o dobro do outro. Exatamente porque um deve ser a resposta e a resposta correta é a que vem o dobro. Vamos organizar aqui. Então, vai ficar 2 vezes a permutação de 3 vai dar 6. E a permutação de 4 vai dar 24, né? A permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, 6. E a permutação de 4 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Beleza? Então, aqui o que é que eu vou fazer? 6 vezes 24, 144. Vezes 2, 288. Não te falei que tem a resposta aqui, 144, e tem a nossa respostinha, 288. 288, mostrando exatamente essa ideia de como vai funcionar. E aí é um assunto, olha, anagrama, um assuntozinho que a gente sabe que sempre aparece nas nossas provas, sempre é incrível, sempre aparece nas nossas provas, tá? Então, né, muito bem-vindo quem está chegando agora, inclusive, pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo, estamos junto aqui, né? Tá muito bacana. Vamos trabalhar aqui o nosso assunto aqui, ainda estamos aqui com a parte de análise combinatória, tá certo? A parte aqui de análise combinatória, que é esse assunto
super importante. E ainda vamos trabalhar, quem está chegando agora, estamos praticamente começando, né? Ainda tem a parte de geometria plana e geometria espacial, dois assuntos super importantes. Olha essa questão da prova da EA de 2019. O número de anagramas da palavra sargento que começam e terminam por vogal é. Veja que aqui ele colocou uma restrição. Nesse caso da restrição, olha, a primeira coisa que é legal a gente olhar é se tem letra repetida. Só tem um S, um A, um R, um G, um E, um N, um T e um O. Pronto, não tem letra repetida. Sargento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então você vai fazer assim, ó, você vai colocar aqui os 8 tracinhos, vai colocar aqui os 8 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. E ele vai colocar aqui embaixo a restrição. Tem que começar... Opa, começa por consoante, né? Começa por consoante, ele botou aqui claríssimo, tem que começar com a consoante e tem que terminar por uma vogal, olha aí. Então veja, quando ele diz consoante, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para cá. Eu tenho 5 possibilidades de consoante. E vogal eu tenho 1, 2, 3 vogais. Beleza? Então note que eu sempre, anota aí pessoal, anota aí. Sempre que houver restrição, o preenchimento tem que começar pela restrição. Quando eu estou fazendo esse princípio da contagem, o produto das possibilidades, quando tiver uma restrição, eu tenho que começar o preenchimento pela restrição. Então veja que ele disse que ele quer o número de anagramas da palavra sargento, mas que tem que começar com consoante e tem que terminar por vogal. Então eu vou começar o preenchimento dizendo que eu tenho 5 possibilidades de consoantes. Vamos escolher aqui uma consoante aleatoriamente. Eu vou escolher a consoante R. Pronto. Note que agora sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E eu tenho que usar uma vogal. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a letra A. Note que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de escolhas para cá. Vamos supor que eu usei o S. Agora pode ser qualquer um, pode ser vogal, pode ser consoante. Sobrou o que aqui? 5. Vamos supor que eu usei o G. Aí aqui tem 4. Vamos supor que eu escolhi o O. Aqui sobrou 3. Vamos supor que eu escolhi o T, 2, o N, 1. Pronto. Eu fiz o produto das possibilidades. Aqui, ganhando um tempinho, a gente já sabe de tanto fazer, né? 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120, vezes 6, 720. Né? Vai ser 720. E, no caso, vezes 3 vezes 5, né? 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai ser vezes 15. Gente, a propósito, o que é multiplicar por 15? É fazer 10 vezes ele, mais a metade. Então, sempre que eu quero 15 vezes um número, é como se eu fizesse 10 vezes o número, 7.200, mais 5 vezes o número, ou seja, a metade, 3.600. Porque toda vez que eu tenho 15 vezes um determinado número, vamos supor, 15 vezes 23, você vai fazer o quê? 15 vezes 23, você faz 20, você pode fazer 10 mais 5 vezes 23. Ou seja, 10 vezes 23 mais 5 vezes o 23. Só que 5 vezes o 23 é metade do 10 vezes 23. Por isso que fica fácil, ó, 230 com 115. Então, sempre que você faz 15 vezes um número, você faz 10 vezes um número mais a metade desse resultado. Então, eu fiz 15 vezes 720. Eu fiz 10 vezes, ó, tá vendo aqui? E agora somo. Aqui vai dar 10.800, o que me dá, bonitinho aqui, o item C de casa. Olha aí que bacana. Massa, hein? Então, uma questãozinha que a gente vê da EA,
que foi uma questão da EA. A gente já fez questões da ESA, fez questão da EA, e agora, para a gente fechar essa parte de análise combinatória, nós vamos fazer uma questão da SpaceX, né? Vou fazer uma questãozinha aqui da SpaceX. Inclusive, né, nós estamos aqui bem dentro do nosso horáriozinho, tá tudo bacana, tá tudo direitinho aqui, organizado. Vamos fazer, então, agora uma questão aqui que é da SpaceX. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas nossas próximas questõezinhas aqui, para a gente dimensionar o nosso tempo, tá tudo bem de acordo aqui com o nosso tempo, tá bacana, tá legal. Então, nós vamos aqui trabalhar. A próxima questão diz o seguinte, vamos ver aqui. Prontinho. Próxima questão foi a da SpaceX. Então, bora lá. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva. Opa. Ele falou comitiva. Sempre que ele fala comitiva, comissão, grupo, equipe, eu já penso logo em combinação, mas aí vai depender aí se tem ordem ou não tem, a gente tem que estar atento. Composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Primeira coisa que a gente tem que pensar é, quando você forma uma comitiva, um grupo, uma equipe, importa a ordem? Não importa. Tanto faz o tenente Auris Wanderson, o Bellarmino e o Cleosvaldo, ou o Cleosvaldo, o Bellarmino e o Auris Wanderson. Quer dizer, a ordem deles não importa. A ordem não importa. O que vai importar é a diferença do capitão para o tenente. Aí tudo bem. Mas eu tenho que fazer o quê? Cada grupo que eu vou formar, de 2 tenentes, por exemplo, não vai importar a ordem entre eles. Isso remete a quê? A combinação. É aí onde eu entendo. Quando importa a ordem, se é primeiro o A, depois o B, ou primeiro o B, depois o A, se importa a ordem, se fosse, por exemplo, se cada um tivesse uma função, se tivesse uma fila, ou se todo mundo tivesse que se posicionar em algum determinado local, aí sim. Nesse caso, se importasse a ordem, aí você diria, importa a ordem? Aham, aí é uma questão de arranjo. Mas aqui na nossa questão é questão de combinação. Então veja que eu tenho à minha disposição, 3 capitães, mas eu só vou escolher um. Então eu tenho quantas escolhas? Eu já vou botar logo 3 possibilidades de escolhas. E vezes eu tenho que escolher 2 capitães de um total de 5. Então é um conjunto, combinação, de 5 pessoas, eu vou formar grupinhos de 2. Combinação de 5, 2 a 2. E vezes dos 7 sargentos, eu também vou escolher 2. Então, é uma combinação de 7, 2 a 2. Como são 2 apenas, eu queria que você compreendesse assim, se eu fizer pela fórmula, combinação de 5, 2 a 2, vai ser 5 fatorial sobre 2 fatorial e 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial. Agora você desenvolve. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial parou. E embaixo, 2 fatorial que dá 2 e 3 fatorial que vai cancelar. Note que eu podia ter feito como se fosse 5 vezes 4, 5 tenentes para o primeiro cargo e 4 para o segundo, 5 vezes 4, 20. Só que nesse caso, eu estaria fazendo importando a ordem, então era só dividir por 2. É por isso que no final aqui, ó, teve esse dividido por 2, que é justamente para o resultado dar quanto? 10. Então eu tenho 10 maneiras de escolher, 2 tenentes de um total de 5. Veja que eu já vi logo que aqui, como tem 10, a resposta tem que terminar em 0.
Então, já sei que esses itens aqui estão errados, né? E a combinação de 7, 2 a 2? Combinação de 7, 2 a 2. Eu podia ter feito assim, 7 vezes 6. Porque do 7 eu escolho um e depois do 6 que sobraram eu escolho o outro. Mas como a ordem não importa, aí eu tenho que dividir por 2 para dar certo. Então aqui vai dar 3 vezes 7, 21. Mas vamos ver aqui pela fórmula. 7 fatorial sobre 2 fatorial e 7 menos 2 que vai dar 5 fatorial. Então aqui vem 7, 6, 5 fatorial, parou. Embaixo 2 fatorial dá 2 e aqui 5. Cancela esse 5 com esse 5. 7, o 6, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Pronto, 21 resultados aqui. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O que eu estou querendo dizer para você? É que de 3 capitães eu vou escolher 1. Então eu tenho 3 escolhas. De 5 tenentes eu vou escolher 2. Então eu tenho 10 escolhas diferentes de grupos. E de 7 sargentos eu vou escolher 2. Então eu teria, se importasse a ordem, eu teria 42 resultados. Mas como não importa, eu só tenho 21 resultados. Metade. Mas metade por quê? Porque são 2. Se fossem 3, aí dividiria por 6, que é a permutação deles. Não dividiria por 3. Tá bom? Então, nesse caso, 3 vezes 21, 63 vezes 10, 630. Massa, né? 630. Bacana? Bom, então fechamos por aqui, né? Fechamos por aqui essa parte do, né? Essa parte da análise combinatória. Já vimos probabilidade, já vimos análise combinatória e agora nessa reta final nós vamos ver a parte de combinação, vamos ver, ou melhor, vamos ver a parte de geometria plana. Tem muita questãozinha bonita aí de geometria plana. E vamos ver também a parte de geometria espacial. Ainda tem muita coisa legal, viu? Então, gente, fica aí com a gente. Vamos trabalhar, vamos... Olha, segue inclusive, pessoal, vou convidar você para seguir o Instagram das carreiras militares do Alfa. Muito importante para você ficar antenado, já saber quando é que vai ter live, quando é que vai ter. Semana que vem já estou te convidando aqui, nós teremos uma live também na próxima semana, então é sempre bacana. Você quer, inclusive, vou perguntar aqui se você gostaria de sugerir um tema aqui para a nossa próxima live, né? Ainda vai ser da próxima semana, então dá tempo ainda você sugerir um tema e a gente colocar esse tema na nossa próxima live, que vai ser um prazer, obviamente, né, trabalhar esse tema para você. Olha só que questões legais aqui que nós temos aqui para você aqui. Deixa eu dar rapaz, aqui tem umas questões muito legais, viu? Muito legais mesmo. Bem, vamos lá, vamos então aqui para a nossa, retornando aqui. Vamos lá. Próxima questão agora começando aqui com geometria. A água, olha, inclusive esses temas de hoje aqui foram a pedidos, tá? A água utilizada em uma residência é captada e bombeada do rio para a caixa d'água localizada a 60 metros de distância da bomba. Os ângulos formados pelas direções bomba, caixa d'água, residência é 60 graus e a residência bomba, caixa d'água é de 75 graus, conforme mostra a figura abaixo. Para bombear água do mesmo ponto de captação diretamente para a residência, quantos metros de tubulação são necessários? Olha só que interessante. Essa questão, ele te dá dois ângulos aqui. Se ele dá dois ângulos, você sabe que toda vez que você tem um triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, como eu já tenho aqui 60 com 75, dá 135, o que me garante que esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 45 graus, beleza? Toda vez, pessoal, quando eu tenho mais ângulos do que lados,
A ideia é a gente trabalhar com a lei dos senos. Quando eu tenho mais lados do que ângulos, é melhor trabalhar a lei dos cossenos, porque a lei dos cossenos ela só usa um ângulo na fórmula, e a lei dos senos ela usa vários ângulos. Por isso que quando eu tenho mais ângulos, quando eu tenho todos os ângulos, por exemplo, o interessante é trabalhar a lei dos senos. E o que é que diz a lei dos senos? A lei dos senos ela vai trabalhar assim. Ele diz que esse lado ele é proporcional ao seno do ângulo oposto a ele. E esse lado aqui, 60 graus, está para o seno do ângulo oposto, do seno do ângulo oposto a esse lado. Então, no caso, eu diria o quê? Que o x está para o seno de 60, assim como o 60, que é a medida, está para o seno de 45. Assim como eu vou chamar aqui de y, só para hipotético aqui, ó, y estaria para o seno de 75. Ó. O y estaria para o seno de 75, que não nos interessa nessa questão, tá? Ele deu aí o 75 só para... O que vai interessar é a medida do x. Então, o que eu vou fazer? X está... Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 60 sobre... Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. O que eu posso fazer aqui, inclusive? Posso simplificar esse 2 aqui com esse daqui? Pode sim. E aqui você vai pegar esse raiz de 3 e vai passar para lá multiplicando. Aqui você vai ter x é igual a 60 vezes raiz de 3 sobre a raiz de 2, que eu cortei o 2 com 2. Aqui, quando você tem raiz de 2 embaixo, você multiplica por raiz de 2 embaixo, raiz de 2 em cima, para desaparecer a raiz. Então, aqui vai ficar x é igual a 60 raiz de 6, porque a raiz de 3 vezes a raiz de 2, ó. E embaixo, raiz de 2 vezes a de 2 dá 2. Moral da história, aqui vai ficar 60 dividido por 2, 30, 30 raiz de 6. Veja que ele disse para a gente substituir a raiz de 6 aproximadamente 2,4, que é uma ótima aproximação. Então, no caso, 30 vezes 2,4 daria 72 metros. Então, eu consigo entender que essa medida aqui é de 72 metros. O interessante dessa questão foi você entender se você ia usar a lei dos senos ou se você ia usar a lei dos cossenos, tá certo? Então, bem bacana essa ideia. Professor, e se fosse lei dos cossenos? A ESA, por exemplo, ela gosta muito de cobrar tanto lei dos senos como lei dos cossenos. Essa questão que a gente fez agora foi a lei dos senos. E agora, nessa questão de 2019, nós vamos usar a lei dos cossenos. E como é que funciona a lei dos cossenos? O seguinte, ó. Ele te dá aqui um triângulo, uma pequena peça tem um formato triangular com as medidas de lados, raiz de 37. Só para a gente ter uma noção, a raiz de 36 é 6. Então, a raiz de 37 é um pouquinho maior que 6. Então, ele seria aqui o maior lado. Esse aqui seria 4 e esse aqui seria 3. Só hipotético. Qual é o valor do ângulo oposto ao maior lado? Uma coisa importante que pouca gente sabe é que em todo triângulo, oposto ao maior lado está sempre o maior ângulo. E oposto ao menor lado está sempre... Oposto ao maior lado está sempre o maior ângulo e oposto ao menor lado está sempre o menor ângulo. Então, nesse caso, nesse desenho, se você colocar, por exemplo, vou colocar um pouco mais exagerado, ó. Esse ângulo aqui, claramente, ele é o menor ângulo. Então, é óbvio que esse aqui tem que ser o menor lado. E esse lado aqui, esse ângulo aqui, eu acho que é o maior ângulo. Se ele é o maior ângulo, oposto a ele tem que estar o maior lado. E aqui vai estar o 4, tá certo? Então, foi assim que eu desenhei.
Mas o que você precisava entender era só que raiz de 36 dá 6. Então a raiz de 37 é um pouquinho maior que 6. Então por isso esse aqui é o maior ângulo, porque ele quer qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado. E sempre oposto ao maior lado está sempre o maior ângulo, tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona a lei dos cossenos? Sempre eu me baseio pelo ângulo que ele deu. Nesse caso, ele não interessa se é o menor, se é o maior, tá certo? Então, o oposto a esse ângulo aqui, ó, vai ficar raiz de 37. É como se fosse Pitágoras, ó. Quadrado do primeiro, né? Hipotenusa ao quadrado. Só que a hipotenusa, olha só, a hipotenusa é sempre o maior lado, não é assim? Aí faz hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Não é assim? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que, como esse ângulo é 90 graus, o cosseno de 90 é zero. Mas se esse ângulo não fosse 90 graus, fosse assim, por exemplo, se esse ângulo não fosse 90 graus, aí você faria a mesma coisa como se fosse Pitágoras, ó, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais z ao quadrado, só que você faz menos 2 vezes y vezes z vezes o cosseno do ângulo que está aqui entre eles, ou seja, oposto ao maior, a esse lado que eu tomei como referência. Então, no caso, como eu estou tomando esse ângulo como referência, vai ser raiz de 37 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, atenção, menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então é sempre 2 vezes esse vezes o cosseno do ângulo que está entre esses dois lados que eu peguei. Por isso, raiz de 37 ao quadrado dá 37. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. E aqui, aqui vai ficar 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 cosseno de θ. Como aqui está menos, eu vou passar para cá. 24 cosseno de θ é igual a 9 mais 16. 9 mais 16 vai dar o quê? 9 mais 16 vai dar 25. Então vai dar 25. Só que o 37 eu estou passando para cá, vai ficar menos 37, que vai acabar dando menos 12. Opa! Então, quando esse cosseno, quando esse 24 passar para lá, vai ficar menos 12 sobre 24, que dá menos 1/2. E agora vem o momento, se o cosseno ele é no primeiro quadrante, 30, 45 ou 60 graus, é claro que esse ângulo, 30, 45 ou 60 graus, ele é positivo. Então, é claro que a resposta não é nem 30, nem 45, nem 60. Por quê? Porque o seno e o cosseno de 30, 45 e 60 são sempre positivos. 90 também não é, porque o cosseno de 90 é zero. Ó. O cosseno de 90 ó, vai dar aqui, ó, zero. Lembre que esse aqui é o eixo do cosseno. Então, se você pega o cosseno de 30, 45 ou 60, dá exatamente esses valores aqui. Então, para que o valor fique negativo, eu precisava de um ângulo do segundo quadrante. Então, é óbvio, até por exclusão, que a resposta é o item E. E é muito fácil a gente entender, porque é o seguinte, sempre o equivalente no segundo quadrante é sempre você ver o que falta para colar aqui no olhinho, né? Ó. Sempre aqui, ó. Sempre que você tem um ângulo no primeiro quadrante, ele vem x. No segundo quadrante é o que falta para 180. É 180 menos x. No terceiro quadrante, o equivalente é 180 mais x. E no quarto quadrante, ó, é o que falta para chegar, para colar no olhinho, ó, ou seja, 360 menos x. Então, no caso, como você sabe que o cosseno de 60 é 1/2, para dar exatamente a mesma coisa, é o quê? 180 menos 60. É exatamente o 120. Se você for ver aqui no eixo, é justamente aqui, ó, 60, aqui vai dar 1/2, ó. Se você pegar aqui o 120, ó, que está na mesma posição, ó,
120 vai dar o quê? Menos 1/2. Igual o resultado, porém negativo. Bom, até agora talvez a questãozinha mais, né? Não sei se essas duas últimas aí, eu acho que talvez foram as duas mais difíceis, né? Então, questões bem interessantes, questões bem legais. E como a gente falou, quem não estava mais no começo da live, eu comecei falando justamente sobre essa questão de cada banca. SpaceX, EA, ESA, essas três bancas principais que a gente tem mais procura, não é? Na verdade, e são bancas que a gente percebe o quê? A EA, as provas são um pouquinho mais fáceis. Depois a ESA, que é um pouquinho mais difícil. E depois a SpaceX, que ela é bem mais difícil do que as outras duas. E depois teria o Colégio Naval, digamos assim, que é muito mais difícil do que todas as outras, né? Vamos ser bem sinceros, são questões bem trabalhadas, bem difíceis. Beleza? Bom, agora vem comigo, vamos trabalhar aqui essa questão da SpaceX, que fala de área, uma questão com o nível alto, muito boa. Olha só que questãozinha bacana. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado. E gente, ele disse que é o ponto médio de BC. É o ponto médio de BC. E F, por sua vez, é o ponto médio de DE. O que ele quer é a razão entre as áreas do quadrado ABCD e do triângulo AEF, né? Do triângulo AEF. Então, o triângulo AF seria esse aqui, ó. O triângulo A, E e F. Bom, o que é interessante aqui nessa questão é você compreender a seguinte situação. Olha que interessante aqui. Se você for analisar essa área bem aqui, ó, essa área aqui, quando você pega o ponto médio bem aqui, você dividiu o quadrado em duas partes iguais. Então, esse triângulozinho aqui, você consegue compreender que esse triângulo é exatamente a metade do quadrado? Por quê? Porque esse ponto, certo? Você está pegando aqui, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, note que essa medida é base, aqui é como se fosse a altura, sobre 2. Então, esse triângulo A, ó, o triângulo AED, ele é exatamente esse triângulo aqui, ele é exatamente quem? A metade da área do nosso quadrado. Ele é exatamente a metade. Eu posso enxergar, inclusive, outra maneira de enxergar é fazer assim, ó. Se eu fizer esse traço aqui, ó. Dá para você ver, ó. Aqui é como se fosse uma área A, aqui é a mesma área A, aqui é a mesma área A e aqui é a mesma área A. Consegue enxergar? Então, sem fazer conta nem nada, eu só consigo perceber que essa área do triângulo AE, o triângulo AE, deixa eu colocar aqui, AED, fechando esse triângulozinho aqui, eu sei que esse triângulo ele é a metade do quadrado. Então, o que acontece? Quando eu fecho aqui e toco no ponto médio, eu estou dividindo isso aqui em duas partes iguais. Então, isso aqui também é A e isso aqui também é A. Ah, Pedro, então, peraí. A área do quadrado é 4A. E a área do triângulozinho que ele está pedindo na questão é essa daqui. A área do triângulozinho que ele está pedindo na questão é essa área aqui, ó. Que claramente é 1/4 da área total. Ou seja, a área do quadrado é 4 vezes... A área do quadrado é 4 vezes maior do que a área desse triângulo AEF,
Portanto, a nossa resposta é o item D. Opa, vira aí. Como é completamente diferente a abordagem da SpaceX, você vê como a questão da SpaceX, eu não precisei aqui fazer conta, mas foi uma questão que envolveu muito mais raciocínio, a construção desse conhecimento aí. Então, é aí onde eu te chamo para que a gente fique atento para esse tipo de questão. São questões muito mais de raciocínio, de visão, e a gente vai adquirindo experiência, porque algumas pessoas dizem assim, mas professor, como é que eu vou adivinhar isso aí? Não é adivinhar, gente, é exatamente a gente entender o que é que acontece. Pessoal, diz aí para mim, o Isamares perguntou aí se tinha material. Tem sim, tá? O materialzinho tá aí. Deixa o like que a aula está recheada de dica importantíssima. Wilton, valeu demais, show de bola, é isso mesmo. Manda aquele like campeão, porque a gente está aqui colocando e vem mais, viu? Vem mais dicas super importantes, inclusive agora vou dar uma dica muito, muito, muito importante de geometria plana que a gente tem que estar ligado, que sempre é cobrado e vai ser importante. Então, vem comigo sem mais delongas, né? Nós estamos aqui já na nossa reta final, tem questões importantíssimas aqui para a gente trabalhar. Então, vamos para a nossa questãozinha. Olha só. Eu gostei, viu, dessa questão aqui que a gente fez agora. Muito bonita. Muito bonita. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo retângulo ABC estão expressas por três números que estão em progressão aritmética de razão 3. Com base nesse triângulo, responda as questões a seguir. Eu queria que vocês entendessem o seguinte. Pessoal, primeira coisa, qual é o triângulo retângulo que mais cai em prova? O campeãozão. O super, ultra, mega campeão das galáxias que você tem que estar em mente. É o famoso triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Mas quando eu falo 3, 4, 5, é o 3, 4, 5 e os seus múltiplos. O dobro, 6, 8, 10. Ou triplo, 9, 12, 15. Ou vezes 10, 30, 40, 50. Ou até dividido por 10, 0,3, 0,4, 0,5. Então, o 3, 4, 5 e os seus proporcionais são os que mais caem em prova. Agora vem a dica 2, campeã também. Toda vez que ele pegar uma questão e disser que os lados de um triângulo retângulo estão em PA, plim, já sei, ele é o 3, 4, 5. 3, 4, 5, ó, razão 1. Se for o dobro, 6, 8, 10, razão 2. Se for o triplo, 9, 12, 15, razão 3. É uma PA de razão 3. Se for vezes 5, 15, 20, 25. 3 vezes 5, 4 vezes 5, 5 vezes 5. E aí eu tenho esse triângulo. Então note que ele falou que ele tem um triângulo retângulo cujos lados estão expressos numa progressão aritmética de razão 3. Então saiba que toda vez que você tiver um triângulo retângulo e os lados estão em PA, ele é sempre proporcional ao famoso triângulo 3, 4, 5, onde essa constante de proporção é justamente a razão da PA. Olha só, como ele diz que a razão é 3, ele está falando do triângulo 9, 12, 15. Então é o triângulo 3, 4, 5, só que todo multiplicado por 3. Então, vamos lá. Toda vez que ele falar que um triângulo retângulo, seus lados estão em PA, ele é obrigatoriamente o nosso 3, 4, 5. Tá bom? Nesse caso da nossa questão, o triângulo aqui seria 3 vezes 3, 4 vezes 3 e 5 vezes 3. O que é que ele pede na questão? Nesse item, ele pede quem é o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma dos lados. 9 mais 12 mais 15. E eu tenho aqui 36. Portanto, a resposta é o item A. Correto? Então, 36 seria o meu perímetro. Agora ele pergunta, qual é a área desse triângulo? Ora,
todo triângulo, retângulo, um cateto, ele funciona como se fosse base. E o outro cateto funciona como se fosse altura. Então, quando eu pergunto quanto é a área desse triângulo, eu posso dizer que é cateto vezes cateto sobre 2, porque um cateto é a base e o outro cateto é a altura. 12 vezes 9, 108. Dividido por 2, 54. É o item C, engoliu aí ali. Beleza? Bom, aí ele pergunta, qual é o raio? Ah, aqui cheguei numa questão que eu queria. Qual o raio em centímetros da circunferência que está circunscrita ao triângulo ABC? Ah, meu jovem gafanhoto, agora perguntamos uma coisa bacana. Seguinte, quando a gente fala essa história de inscrito e circunscrito, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Nesse caso aqui, eu tenho inscrito ou circunscrito? Eu vou dizer para você, depende. Depende da leitura. Eu digo que o triângulo está inscrito, está dentro da circunferência, mas eu posso dizer que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Ah! E se eu pegar a circunferência dentro, eu digo que a circunferência está inscrita no triângulo ou o triângulo está circunscrito à circunferência. Então, quando eu falo de inscrito e circunscrito, depende como está sendo escrito. E aí vem outra coisa importante. Mais outra coisa importante. Toda vez que eu tiver um triângulo inscrito em uma circunferência, um triângulo retângulo, tá? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, sempre, a hipotenusa é exatamente o diâmetro. Pedro, por quê? Porque lembra daquela propriedade que você tem, quando você tem um ângulo bem aqui, esse arco aqui é sempre 2α. Ou então, o contrário, você pode pensar que esse aqui é alfa, esse aqui vai ser alfa sobre 2, sempre a metade. Então, quando você tem uma circunferência, tá? Quando você tem aqui uma circunferência, veja bem, se você pegar, e se isso aqui é o diâmetro, quer dizer o quê? Que isso aqui, ó, é meia volta. Meia volta é o quê? 180 graus. Se isso aqui é 180 graus, independente onde eu pegue aqui, esse ângulo é metade de 180, 90. Por isso que todo triângulozinho que eu pegar aqui, não interessa, ó, ele vai ser sempre 90 graus. Olha que coisa massa. Isso aqui é muito importante, gente. Mas muito importante mesmo, viu? Fica ligado. Então, olha só. Quando você tem vou repetir. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo inscrito dentro de uma circunferência, sempre que você tiver um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, eu digo que a hipotenusa é o diâmetro. Mas, professor, esse aqui ele disse que era circunscrito. Calma, olha só. Ele disse qual é o raio em centímetros da circunferência que está circunscrita ao triângulo. A circunferência está circundando, está por fora do triângulo. Ou seja, o triângulo está inscrito na circunferência e a circunferência está circunscrita ao triângulo. Cara, que legal, né? Bacana isso aí, não é? Muita gente tem dúvida com relação a isso, essa história de inscrito e circunscrito. Inscrito é dentro, circunscrito fora. Mas quem está fora e quem está dentro? Essa que é a questão. Então, nesse caso, eu posso usar os dois termos. O triângulo está inscrito na circunferência. E por que eu disse que Você lembra que eu falei que a hipotenusa era exatamente o diâmetro? Lembra que eu falei isso? Pessoal, ainda estou falando do mesmo triângulo. Se é o mesmo triângulo daquela questão, quanto é a hipotenusa? 15. Então, se a hipotenusa é 15, 7,5 aqui para um lado, 7,5 aqui para o outro,
E esse 7,5 é exatamente quem? O raio, tá certo? Porque é do centro para um lado, do centro para o outro lado. Então ele pergunta qual é o valor do raio em centímetros da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Quer dizer, ele disse que os lados estavam em PA de razão 3, por isso que eu descobri que os lados eram quanto? Que os lados eram quanto? 9, 12, 9, 12 e 15. E como, já que eu desenhei assim, né? 9, 12 e 15. E como eu sei que isso aqui é que a hipotenusa é o diâmetro, então bem aqui está o centro da circunferência, e aí eu tenho 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Pronto, esse é o raio da circunferência que está circunscrita. E se ele tivesse pedido o raio da circunferência inscrita dentro? Todas essas são questões boas de prova, tá? Ó, se eu colocar o triângulo aqui assim, gente, triângulo retângulo aqui, o que é que vai acontecer? Olha que lindo. Olha que lindo. Eu vou colocar. Que lindo, e a minha bolinha tá saindo torta, né? Olha só. Então aqui, pronto, agora deu certo. Agora eu peguei a mão aqui e ficou fora. Ó, então é o seguinte, ele disse... Agora tá certo. Ele quer saber o raio agora da circunferência que está dentro. Da circunferência está inscrita. Então, o que acontece? Aqui eu vou me basear em outro conceito da geometria que é muito usado, que é o seguinte, que é o chamado princípio do bico. Já ouviu falar? Olha só, o princípio do bico é o seguinte, toda vez que você tem uma reta passando tangente de um lado e passando tangente do outro, essa medida sempre, obrigatoriamente é igual a essa medida, porque gera uma simetria, tá certo? Gera uma simetria, então você acaba criando uma figura simétrica e você tem esses lados iguais. Então, o porquê que eu fiz isso? Porque eu sei os lados desse triângulo, são 9, 12 e 15, não é isso? 9, 12 e 15. Só que ele sabe que essa medida daqui para cá é o raio Rzinho. E essa medida também. Então, essa medida é Rzinho. Então, essa medida daqui para cá ó, é o 15 menos o Rzinho. Eu sei que essa medida daqui para cá é o Rzinho. Então, aqui vai ser 9 menos Rzinho. Mas lembra que eu disse que essa medida é igual a essa? Então, aqui é 9 menos Rzinho. Lembra que eu disse que essa medida é igual a essa? Porque estão tangenciando. Então, aqui vai ser 15 menos Rzinho. 12, né? Falei, botei foi 15. 12 menos Rzinho. Então, por quê? Porque o triângulo que a gente tem, ele está em PA de razão 3. 9, 12, 15. Olha só. Por isso que eu sei que essa medida é Rzinho, então esse pedaço é 12 menos Rzinho. Aqui vai ser Rzinho, então esse pedaço aqui 9 menos Rzinho. Então por isso que aqui, daqui até aqui, vai dar 9 menos Rzinho, e daqui até aqui, 12 menos Rzinho. Só que se você somar esses dois pedaços, vai dar quanto? Diz aí para mim. Se eu somar o 9 menos Rzinho, mais o 12 menos o Rzinho, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 15. Ah, Pedro, que massa. Então, 9 com 12, 21. Menos, ó, 9 com 12, 21. Menos 15. E o menos R dá menos 2R. Passando para lá, para a direita, 2R. Portanto, 6 é igual a 2R. Portanto, o raio é igual a 3. Olha que massa. Então, encontrei que o raio da circunferência inscrita foi 3 e o raio da circunferência circunscrita foi 7,5. Duas situações bem diferentes. Duas situações bem diferentes. Claro que não vai cair na tua prova todas essas perguntas que eu fiz ao mesmo tempo. O que a gente espera é que caia uma dessas perguntas, né? Ou ele vai perguntar o raio da circunferência circunscrita, o raio da circunferência inscrita, ou ele vai perguntar a área, ou então ele pode misturar essa questão de trigonometria
ou desculpa, de geometria plana, que também tem progressão aritmética, com geometria espacial. Com geometria espacial, professor, como? Imagina que ele pega e pede para você pegar o triângulo e girar, criar um chamado sólido de revolução. Olha que massa, olha que bacana. Qual é o volume? Olha, estou começando com o mesmo enunciado. Ele disse que as medidas em centímetros dos lados de um triângulo retângulo ABC são expressas, ó, você tem um triângulo ABC, triângulo retângulo, e ele disse para a gente que as medidas dos lados são expressos por 3 números que estão em progressão aritmética de razão 3. Na hora que ele falar isso, você já entende logo. Eu quero que seja automático. Falou que os lados do triângulo retângulo estão em progressão aritmética? Plim, precisa ser retângulo, hein? Então você já pensa logo. Então ele é o famoso 3, 4, 5. 3, 4, 5, ou então o dobro, ou o triplo. Mas como a razão é 3, então é o triplo. 3 vezes 3, 4 vezes 3, 5 vezes 3. Beleza? Aí agora olha o que ele pergunta. Qual o volume em centímetros cúbicos? Veja que as nossas medidas já estavam em centímetros. Qual o volume em centímetros cúbicos do sólido gerado pela rotação? Na verdade, agora que eu fui ver, ele não tinha colocado as unidades, né? Mas vamos então desconsiderar que as unidades, já que ele não deu unidades do triângulo. É o que a gente chama de UA, unidade de área. Qual é o... Ah, não, tá certo, ele deu centímetros aqui. Foi mal. Então tá certo aqui, centímetro cúbico. Qual o volume em centímetros cúbicos do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno do eixo que contém o maior cateto? Então ele vai... O que ele está falando? Ele vai pegar esse cateto aqui, o maior cateto, e vai girar essa peça. Quando ele girar essa peça, o que vai acontecer? Ó? Quando ele girar essa peça aqui, ele vai acabar produzindo, ó, olha só, ele vai acabar produzindo um cone. Ele vai acabar produzindo um conezinho. E o cone, assim como a pirâmide, o volume é sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Acontece que essa altura é justamente os 12, que é o cateto maior. E o raio da base é justamente o cateto menor, 9. E nós sabemos que o volume de qualquer cone é sempre igual a 1/3 da área da base, πr ao quadrado, posso fazer assim logo? πr ao quadrado vezes a altura, que é 12, ó. Então, o volume desse cone vai ficar... Eu vou simplificar aqui esse 12 com esse 3, aqui vai virar 4. E aqui 9 ao quadrado dá 81, e 4 vezes 81, né? Você vai... Sempre que você fizer... Se fizesse 4 vezes 8, daria 32. Então, 4 vezes 80 daria 320. Portanto, aqui dá 324 π, 324 π, que seria o item D de dado. Massa? Bacana? Então, resposta item D, que é muito... Acho talvez a questão mais bonitinha, viu? A questão mais bonitinha que nós fizemos, para mim, eu acho que foi essa daqui. Eleja aí para mim a questão que você achou mais bonita. Olha, tem umas coisas bem legais ainda que a gente vai ter que trabalhar aqui, que ainda dá tempo a gente fazer, ainda dá tempo aqui realmente a gente fazer. Diz aí que para mim, eu tô sentindo falta da participação de vocês, viu? Tô sentindo falta da participação, mas vai dar tempo aqui a gente ainda fazer umas 3 questões bonitinhas aqui, estamos terminando aqui a nossa live, mas tem questão importantíssima aqui para a gente trabalhar. Então vem comigo aqui, que aqui o negócio é sempre pouco papo e só sucesso, é isso mesmo.
Dado o cone de altura H e raio R, julgue as informações abaixo. Então, olha só o que acontece. Quando você tem um cone, já que a gente acabou de fazer uma questão de cone, quando você tem um cone de raio R e de altura H, você vai dizer que você tem um volume V. Agora, a pergunta é, se eu dobrar a altura desse cone, mas eu mantiver o raio, quer dizer, olha só, eu mantive o raio, mesma coisa, mas eu dobrei a altura. O que é que acontece com o volume? O volume, ele dobra. Porque o que eu tenho é que o volume, ele é 1/3 da área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então, note que se eu dobro, olha lá, se eu dobro a altura, eu dobro o volume. Se eu triplico a altura, eu triplico o volume. Se eu quadruplico a altura, eu quadruplico o volume. Porém, se eu faço a mesma coisa com o raio, por exemplo, se eu dobrar o raio, mas eu mantiver a altura, eu não vou dobrar o volume. Eu vou quadruplicar o volume. Por quê? Porque o volume, veja bem, o raio está ao quadrado, a influência dele é ao quadrado. Então, se você dobra o raio, acontece que ele quadruplica, porque o raio está ao quadrado. É como se o raio funcionasse como se fossem duas dimensões, largura e comprimento. Então, quando eu dobro o raio, eu quadruplico o volume. Se eu triplicar o raio, né, ele fica... Se eu triplicar o raio, ele vai ficar 9 vezes maior de volume. Se eu quadruplicar o raio, ele vai ficar 16 vezes maior o volume. E isso mantendo a altura. Mas, se eu também modificar, agora veja, na questão 1 ele diz, se dobrarmos a altura e mantivermos o raio, o volume dobra. Ok. Se mantivermos a altura, mas dobrarmos o raio, o volume quadruplica. Ok. E se nós dobrarmos a altura e ao mesmo tempo dobrarmos o raio, octuplica o volume, correto? Por quê? Porque aqui vai ficar o quê? Vai ficar o dobro do quádruplo, ó. Vai ficar esse aqui, ó. Tá certo? Então, se você tem o raio, que é o dobro, e uma altura, que é o dobro, o volume, atenção, gente, isso aqui é muito importante, o volume é 8 vezes maior. 8 vezes maior. Isso, sabe o que é que se implica no dia a dia? Vocês já perceberam, por exemplo, quando você vai numa lanchonete, pede um milkshake, por exemplo, e vem naqueles copos que são copos cônicos, por exemplo. Você pede um suco, ou um milkshake, que vem naquele copo que é cônico, que é um formatozinho de um cone. Você já percebeu que quando você toma a metade, você demora para tomar. Mas quando você vai tomar a outra, quando o suco está na metade da altura, quando você vai tomar o resto é bem rapidinho. Chupou ali o canudinho, já vai embora. Vocês já perceberam isso? Mas sabe por quê? É porque simplesmente, eu vou colocar uma tela em branco aqui para a gente desenhar. Isso é muito legal, ó. Ó, se eu tenho aqui, ó, o milkshake, tá aqui a taçazinha aqui, quando ele chega bem aqui na metade, a gente pensa que está na metade do volume, mas só que essa partezinha aqui, ela é V. E o volume todo é 8 vezes maior, porque se eu estou na metade da altura, significa dizer, se aqui é a metade da altura, ó, significa dizer que a altura total, ela é o dobro dessa altura aqui, ó. Então, esse volume todo, gente, ele é 8 vezes maior. Então, significa que essa parte de cima é 7V. Então, vamos supor que você está tomando um suco de 800 mililitros, só para ficar fácil de dividir aqui. Um suco de 800 mililitros, 100 mililitros estaria aqui, 700 mililitros estariam aqui. Então, por isso que se você está aqui com o seu canudinho aqui e toma está tomando seu suco,
Essa primeira metade aqui, tu demora um tempão. Vamos supor que você demorou 7 minutos tomando essa parte de cima aqui. Essa parte de baixo, tomando com a mesma... tomando no mesmo ritmo, vai demorar só 1 minutinho para você terminar. Então, se você tem um suco um suco num formato que é cônico, é isso que acontece. Se o raio dobra e a altura dobra, o volume octuplica. Então, nesse caso dessa questão, todas elas estão verdadeiras. Não é isso? Bacana. E essa questão foi a que caiu na ESA. Se dobrarmos a base de um cone e reduzirmos a sua altura à metade, o que acontece com o volume? Como eu sei que o volume ele é 1/3 da área da base vezes a altura, gente, se você dobra o raio, dobrou o raio, ó, 2R ao quadrado, olha o que acontece com a nossa novo volume. Dobrou aqui, 2 ao quadrado dá 4. E a altura foi para metade. Então, nesse caso, quando você dobra, vai ficar 4R ao quadrado vezes H sobre 2. Esse 4 corta com esse 2, qual é o ponto-chave? O volume vai ficar 2 vezes o volume original. Ó. Que esse aqui é o volume original. Então veja que se eu dobro o raio e coloco a altura para metade, a gente pensa que uma coisa anulou o efeito da outra. Não se altera. Pensa que não se altera, mas está errado. Como o raio tem um efeito dobrado, no momento que você dobra o raio, quadruplica o volume. Mas na hora que a altura cai para metade, aí esse quádruplo cai para metade. Então por isso que ele somente dobra. E eu tenho aqui a minha resposta, o item A. Massa? E para a gente fechar, vou colocar essa questão da ESA, que eu acho linda essa questão, muito legal, que diz assim, um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido. Olha só, para você ver como esse conceito que eu passei para vocês agora é importante. Esse tanque está completamente cheio com 8 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que litros, tá bom? Sempre decímetros cúbicos é a mesma coisa que litros. E 56 decímetros cúbicos de petróleo. O que é que acontece? Petróleo e água não se misturam, ficando o petróleo na parte superior do tanque e a água na parte inferior. Sabendo-se que o tanque tem 12 metros de profundidade, qual é a altura da camada de petróleo? Olha que massa! Queridos, eu não sei se você consegue perceber, mas esses números que ele me deu aqui foram de propósito. Ó. 8 e 56. 56 é exatamente 7 vezes 8. Ou seja, se esse volume aqui é 8 e esse volume aqui de cima é 56, o que ele quis dizer é que esse volume aqui de cima é 7 vezes o volume aqui de baixo. Ou seja, o volume total é 8 vezes o volume. Então, se o volume total desse cone é 8 vezes maior, o volume total do cone é 8 vezes esse cone pequeno. Ó. Isso significa o quê? Que a altura é o dobro e que o raio é o dobro. Ou seja, o petróleo que está aqui em cima está exatamente no meio da altura. Como ele disse que a altura era 12, então fica 6 e 6. Acabou a questão. Portanto, 6 e 6. Então, resposta item E. Não precisava fazer cálculo, só precisava entender essa questão, essa situação que a gente colocou, justamente que toda vez que você tem um cone e que você pega a metade da altura, eu gosto muito daquele exemplo do suco, né? Do suco num formato cônico. Por quê? Porque quando você está exatamente na metade do suco, você pensa que está na metade do... Ah, eu já tomei a metade. Não, você já tomou 7/8 do teu suco. Só está faltando 1/8 do suco para você terminar. Então,
Quando ele estiver na metade da altura, como é cônico, o volume de baixo é muito menor, é 1/8 do volume todo. Então é como se, como eu disse, é como se tivesse V embaixo e 7V em cima, porque o todo é 8V. E como eu percebi que 56 é exatamente 7 vezes 8, pronto, matei a charada e entendi que essa nossa questão se trata justamente desse caso, né? Desse caso aqui. No caso, o Iago pergunta, é porque o volume de cima é maior do que o volume de baixo. Exatamente, Iago. É isso mesmo. O volume da parte de cima é muito maior, é 7 vezes maior. E a gente, né, quando vai tomar o suco, a pessoa, nossa, acabou. E essa questão foi legal justamente porque ele botou 56 e 8. Ele não disse que era 7 vezes. E você que tinha que perceber que 56 era 7 vezes 8, ou seja, o volume total era 64. O volume total do petróleo mais a água, 64. E o volume só da água, 8. 64 são 8 vezes 8. Então eu conseguia entender que a parte de baixo era 1/8 do todo, então é porque eu estava exatamente aonde? Na metade da altura. Que massa! Meus queridos, olha só que bacana, é isso aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês que estavam aqui conosco nessa super aula incrível aqui. Nós falamos de probabilidade, falamos de análise combinatória, falamos de geometria plana, de geometria espacial, mas nas entrelinhas também falamos de outras coisas. Falamos de razão, de proporção, falamos de progressão aritmética, sólidos de revolução, muito legal. Me manda aí o feedback, diz aí para mim o que é que vocês acharam, né? Então foi um prazer incomensurável ter todos vocês aqui. Até o nosso próximo encontro, nós estaremos na próxima semana com uma outra live e também fica ligado que vem aí o aulão de véspera da EA que você também tem que estar ligado. Show? Então, pessoal, é isso aí. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima. Para o alto e avante. Valeu!